Os astecas, também conhecidos como mexicas, foram uma civilização pré-colombiana considerados o império mais poderoso e desenvolvido dentre os povos ameríndios. Os astecas tinham um estilo de vida bem complexo e bem sofisticado em relação a outros povos nativos e fundaram a capital Tenochtitlan, que era símbolo de riqueza, grandeza e organização mexica. Os astecas tinham um governo centralizado na figura do imperador, chamado de Tlatoani, palavra nativa que significa aquele que comanda ou aquele que reina. Alguns historiadores acreditam que o motivo dos astecas peregrinarem em direção ao sul se deve à busca por terras férteis, e durante essa peregrinação acabaram chegando no lago de Texcoco, no Vale do México, durante o século XII. Há também outra versão que diz que os astecas, motivados por conflitos com outros povos, começaram a se deslocar para as terras ao sul até que se depararam com a imagem de uma águia empoleirada em um cacto, símbolo do seu povo, e se alimentando de uma serpente, símbolo do povo maia. Os astecas então acreditaram que aquele era um sinal do deus da guerra para que eles se estabelecessem naquele local. Até hoje, a bandeira mexicana tem uma águia como símbolo. Por volta de 1325, a capital de Tenochtitlan é fundada e o Império Azteca aumenta seu poder e riqueza, conquistando parte dos territórios antes pertencentes aos maias e aos toltecas. O período de ápice dos astecas foi durante o ano de 1425, dominando territórios do oeste do México até o sul da Guatemala, fazendo com que os astecas tivessem uma população tão numerosa que superava a maior capital da Europa na época. Como já dito, o poder do Império Azteca estava concentrado nas mãos do imperador, que governava a partir da capital do império. A figura do imperador era vista e considerada como um semideus. Escolhido pelo conselho de chefes das aldeias astecas, ele era responsável por comandar o exército, tomar decisões políticas e tinha profunda influência religiosa. Os povos conquistados precisavam pagar altos impostos em formas de penas raras, pedras preciosas, humanos para sacrifício e trabalho compulsório para as obras do imperador. Esse fator foi fundamental para o fortalecimento do Império Azteca. A organização social dos astecas era clara. Escravos e servos era a classe mais baixa da sociedade, junto dos camponeses, que também eram guerreiros. Os artesãos e comerciantes ocupavam o local mais acima na pirâmide social, e no topo estavam chefes militares e sacerdotes, os indivíduos com mais prestígio, abaixo apenas do imperador. Apesar dessa organização bem delimitada, a sociedade asteca permitia a mobilidade social, ou seja, o indivíduo de uma classe mais baixa poderia trabalhar até alcançar status mais elevados na pirâmide social. Assim como os maias e incas, os astecas tinham sua economia baseada na agricultura, com forte investimento na plantação de milho, algodão, feijão e pimenta, além de cacau, abóbora, batata, maracujá, fumo, abacaxi e banana. Os astecas desenvolveram modernas técnicas agrícolas, entre elas a construção de chinampas, que eram grandes e resistentes esteiras de madeira sustentadas por hastes fixados no fundo dos lagos e rios. Uma curiosidade super legal é que os astecas inventaram o chocolate, que ao invés de ser um alimento doce como é hoje em dia, era uma bebida amarga oferecida aos deuses. Além da agricultura, os astecas também tinham grandes mercados e comercializavam artesanatos, pequenos animais, roupas, utensílios, cerâmicas, joias, peças de ouro e ervas medicinais. O cacau era muitas vezes utilizado nos grandes centros comerciais como moeda de troca.
Os astecas também possuíam vasto conhecimento sobre metalurgia, produzindo vários ornamentos de ouro e prata. Além de desenvolverem vários remédios a partir da gordura animal e plantas medicinais. Além disso, desenvolveram-se na astronomia e na matemática. O fim do Império Azteca se deu pela derrota dos mesmos pelas forças militares comandadas pelo conquistador espanhol Hernán Cortés. Conquista essa que foi graças à sua superioridade militar. Tudo isso ocorreu por volta de 1521.